capítulo 17, versículos 11 a 19. Quinta-feira, então, foi comemorado o Dia de Ação de Graças. Essa data festiva, que acontece em novembro, ela teve início nos Estados Unidos para uma vez por ano o povo cristão, o povo americano cristão, agradecer a Deus pela colheita do ano. Então a gente vê que esse Dia de Ação de Graças ele já é instituído, já faz um bom tempo, quando a maioria das pessoas dependia da colheita, eram pessoas que dependiam da agricultura, o que nos faz lembrar o povo israelita. O povo israelita também foi um povo agricultor e pecuarista, e nós encontramos lá no Antigo Testamento, principalmente no Antigo Testamento, muitas referências ao povo plantando e cuidando do seu rebanho. E essa prática que foi instituída lá nos Estados Unidos, de uma vez por ano agradecer a colheita, e que depois foi instituída aqui no Brasil pelo presidente Lula em 1949 também, mas essa prática ela existia de uma outra forma, com outro nome, lá no Antigo Testamento. O povo israelita tinha algumas festas, e tinham festas que eram justamente para agradecer a colheita. O povo agricultor agradecia pela colheita, e a Bíblia mostra que eles faziam da seguinte maneira: eles pegavam das primícias são a primeira colheita, que é o que você colhe na primeira vez, e esta primícia então era usada para o povo se reunir, o povo levava isso para uma festa religiosa, e aí o povo ele dava manutenção ao serviço religioso, 10% dessa colheita, calculada a partir da primícia, já era separada ali para o serviço religioso, e depois o povo comia junto, celebrava junto a colheita. Era uma festa de gratidão. O povo israelita, então, ele foi ensinado e por um tempo, ele praticou uma festa de gratidão, reconhecendo a colheita, o nosso alimento, o nosso sustento, ele vem de Deus. E por isso nós damos graças. Bom, hoje nós não somos agricultores, pelo menos os que estão aqui, mas são poucos os agricultores agora, no sistema que nós vivemos. As fazendas hoje estão ocupadas por máquinas cada vez mais automatizadas, e mesmo assim há um grupo que ainda mora na cidade. As cidades são os locais de concentração da população hoje, e hoje nós não temos uma colheita para agradecer a Deus, porque no sistema que nós vivemos, o nosso trabalho agora é a mercadoria. A mercadoria. No sistema capitalista, a mão de obra é vendida para o dono do capital. É o seu tempo, o seu trabalho, na sua empresa. Você vende a sua mão de obra, o seu patrão, o seu chefe, a sua empresa, ela te paga por isso. Da mesma maneira, é desse trabalho que vem o teu sustento. Que você tem os recursos necessários para comer, vestir-se, para dar conforto, saúde, segurança. E, às vezes, Deus é tão gracioso que, além dessas necessidades mais básicas, ainda nós temos, de vez em quando, pelo menos, um dinheiro
fazer uma viagem, comprar uma coisinha assim que é supérfluo, mas que agrada o nosso coração. Irmãos e irmãs, o Deus que cuidava o povo israelita, o povo de 2, 3 séculos atrás, que era um povo agricultor, é o mesmo Deus que cuida de nós hoje e de alguma maneira está nos sustentando, nos dando aquilo que nós precisamos. Deus cuida do seu povo. Cuidado de Deus, irmãos e irmãs, não significa que Ele nos coloca numa gaiola dourada e nessa gaiola, ou uma espécie de uma bolha, nós vivemos neste mundo cheio de maldade e pecado, como se nada disso nos alcançasse. Eu sempre gosto de imaginar que a vida cristã é mais ou menos ficar correndo em volta de uma fogueira. A fogueira é a maldade desse mundo. Nós não estamos lá dentro da fogueira, nós somos tirados do meio dessa maldade. Como disse Jesus, nós não somos do mundo. Mas Ele diz também, mas vocês estão no mundo. E todos aqueles que já ficaram em volta de fogueira, sabem que de vez em quando pula faíscas. Você fica muito perto, né? Pula ali faíscas. Levanta às vezes alguma labareda um pouquinho maior e ela chega, ela não vai te exterminar, né? Ela não vai acabar com você, mas ela vai trazer algum sofrimento. Então, volte e meia, irmãos e irmãs, nós somos sim afetados por fagulhas de maldade. Não é incomum. O crente perde emprego, o crente bate o carro, o crente tem alguém da família que fica doente, que falece, o crente perde o sono, fica triste. Mas o diferencial vem nem entender, queridos irmãos e irmãs, de que a vida dele não depende só da sua própria liberdade, da sua própria escolha, ou das escolhas que ele faz, ou da maneira como ele usa a sua liberdade. O diferencial é que ele sabe que há um poder maior, um ser todo-poderoso, que está conduzindo, guiando, sustentando, de uma maneira que aos nossos olhos carnais é invisível, mas está conduzindo todas as coisas. Nós somos exortados por isso, irmãos e irmãs, a dar graças ao Senhor. Existe um dia do ano que é simbólico para isso, é como o Natal, né? O Natal é uma data simbólica, na qual nós comemoramos o nascimento de Jesus. Mas por acaso hoje não é 25 de dezembro, então a gente não vai se alegrar com o nascimento de Jesus? Ou porque hoje não é a Páscoa, nós não vamos nos alegrar com a ressurreição de Jesus? É proibido falar de ressurreição de Jesus porque não é Páscoa? São datas simbólicas, assim como o Dia das Mães, né? Que não é uma data religiosa, mas é uma data simbólica, afinal de contas o amor e o respeito à mãe é 365 dias por ano por parte dos filhos. Assim como o nosso aniversário também não deixa de ser uma data simbólica, mais um ano, mais um ciclo de vida. Mas não é só nesse dia que eu agradeço a Deus e reconheço isso. Todos os dias eu preciso então fazer, segundo está na exortação de Paulo aos Tessalonicenses, que já foi falado aqui, dar graças em todas as coisas. Esta é a vontade de Deus. Pastor, Deus está me obrigando a dar graças? Não. A vontade de Deus, embora seja um mandamento, evidentemente, ela é vontade porque ela é perfeita. Se Deus é a suprema bondade e perfeição, então eu posso dizer que a vontade de Deus, ela traz esses dois elementos.
A vontade de Deus sempre é de uma suprema bondade e de perfeição. Se está dizendo que é vontade de Deus que eu seja grato em todas as coisas, isso quer dizer, irmãos e irmãs, que parte de Deus, da sua suprema bondade e perfeição, de que assim devemos viver, porque isso só vai fazer bem para a gente. Isso vai ser para o nosso bem. Aliás, não faz muito tempo eu já trouxe esse assunto, inclusive usando de uma outra maneira essa passagem, na qual nós vimos os benefícios para a saúde emocional que a gratidão produz. Hoje nós vivemos um tempo de muitas pessoas estressadas e ansiosas. A maioria da população está nessa situação, ou está estressada, ou está ansiosa, ou está as duas coisas. E não é nada incomum também. Eu me lembro quando eu vi isso junto com alguns irmãos aqui aos sábados, que em ambas as situações, para lidar com o estresse e a ansiedade, é preciso gratidão. A gratidão é o chamado santo remédio. E aqui é no sentido literal mesmo. Às vezes nós estamos estressados, nos sentindo sobrecarregados e sentindo aquela necessidade de acumular mais coisas ainda, de fazer mais coisas, com excesso de cobrança, há muita coisa que precisa ser feita, há muitas tarefas a serem concluídas. A gratidão, então, é aquele momento que você para e diz: não vou fazer agora nada mais, eu vou parar e vou ter um momento para agradecer. Aliás, eu quero te dar aqui até uma exortação, um conselho pastoral. Sabe o que você tem que fazer? Você conseguir fazer todo dia, ou pelo menos alguns dias da semana, naquela hora que você está com um monte de coisa para fazer, põe um cântico, põe um hino, você gosta. Fica ouvindo, louvando e agradecendo a Deus. 3 minutos, 5 minutos, os cânticos, hinos, número de 3 a 5 minutos. Para e faz isso. Aí depois você volta para a sua atividade. Você vai ver que você vai voltar diferente. Vai voltar diferente. A mesma coisa o ansioso. O ansioso tem um problema com o futuro. O futuro a gente sabe que ele não existe. Nem o passado existe mais, nem o futuro existe ainda. Existe o presente. O passado existe na memória. E o futuro na imaginação. Esse é um entendimento antigo, elaborado lá por Agostinho. O que realmente existe é o presente. Então é no presente que a gente tem que fazer alguma coisa. Mas o futuro existe na nossa imaginação. E acontece que muitas vezes nós imaginamos ele muito mal, muito ruim, muito pessimista. Se pudéssemos desenhar muitas vezes a imaginação do nosso futuro, ele seria um quadro escuro, informe, sem cores. Quando a gente agradece a Deus, a gente está exercitando a fé e está agradecendo porque confia em Deus e sabe que esse Deus que está agindo hoje, neste momento, no presente, que é o real que existe, é o mesmo Deus que estará agindo amanhã. E certamente isso vai nos ajudar a imaginar o futuro mais colorido, mais vibrante.
Por isso a gratidão, irmãos e irmãs, tem poder até de curar. Muitas pessoas foram literalmente curadas quando deixaram o rancor, a amargura, a ira, o ódio, a frustração de lado e puderam agradecer alguém, puderam agradecer a Deus. Ninguém é feliz se não for grato. E felicidade é algo que todos nós almejamos. Porque felicidade é aquela sensação de bem-estar. Quando estamos felizes, comemos bem, dormimos bem, trabalhamos bem, nos relacionamos bem. Inclusive, a nossa vida espiritual está melhor. E não há nenhum problema em ser feliz, porque a Bíblia tem várias passagens dizendo que nós somos chamados de bem-aventurados, que é aquela felicidade que vem do céu, cuja fonte é o próprio Deus e não o mundo. Mas ninguém é feliz se não aprender a ser grato, se não aprender a ser grato em todas as circunstâncias. Não é que você vai ser, por exemplo, grato, Deus, obrigado porque eu menti. Não é isso. Deus, obrigado porque bateram no meu carro. Não é isso que eu quero dizer. É que apesar desta circunstância, é você ser grato no sentido de saber que aconteceu uma circunstância triste e desfavorável, porém, Deus está ali para sustentar e reverter e te ajudar a sair dessa situação com fé, confiança e ainda mais forte. É isso que significa dar graças por todas as coisas. Esse texto, irmãos e irmãs, ele nos traz alguns ensinamentos sobre a gratidão e mostrando por que agradecer a Deus. A gratidão é uma coisa tão boa e importante, mas por que agradecer a Deus? Vamos olhar aqui para esse texto. Primeiro, irmãos e irmãs, temos razões de sobra para agradecer a Deus, porque podemos ir ao seu encontro. Versículo 12 diz que quando Jesus entrou numa aldeia, 10 leprosos foram ao encontro de Jesus. Foram ao encontro de Jesus. Veja, irmãos e irmãs, a religião cristã não está fundamentada em rituais, embora os rituais façam parte. Tem um simbolismo importante dentro da liturgia e do culto. Mas a fundamentação da religião cristã é o encontro do alto com Deus. É essa relação, é esse relacionamento, é essa presença de Deus no homem, é este homem e mulher buscando a Deus, conversando, vivendo, desfrutando desta presença. Deus não é impessoal, Deus não está ausente, Deus não é apenas uma ideia ou um conceito. Deus é um ser, e um ser presente. E as Escrituras Sagradas nos ensinam que quando nós precisamos e a qualquer momento nós podemos buscar a Deus. Somos exortados, inclusive, a buscar a Deus. O profeta mesmo diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, claro. Buscar a Deus. Batei, abrir-se-vos-á. Procurai, achareis. E Jesus disse essas palavras naquele começo da oração. Então, irmãos e irmãs,
Deus está aí para te receber. Você pode buscar a Deus, aliás, você deve buscar a Deus. Ele não é ausente, Ele não é impessoal, e Ele também não é indiferente, insensível. Porque o versículo 13 diz, que eles ficaram de longe, era a atitude própria dos leprosos, ficaram de longe e gritaram dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão. Tem compaixão, seja misericordioso para conosco. Aliás, irmãos e irmãs, para a sua edificação, lembre todos os dias da misericórdia de Deus. Lembre-se da misericórdia de Deus, não esqueça disso. Nosso Deus é misericordioso, Ele é compassivo. Porque às vezes a gente pensa assim: eu nem mereço que Deus faça algo por mim. De fato, nem os mais justos merecem. Verdade é que ninguém merece. Nossa relação com Deus, o cuidado de Deus para conosco não é baseado no merecimento, mas na graça. Na graça, é da misericórdia. Então, se você está achando que não merece, você não está errado, mas saiba que eu também não mereço. Mas mesmo assim eu busco, você deve buscar a Deus, fundamentado no fato de que Ele é misericordioso. Isso não quer dizer que Ele vai passar a mão na sua cabeça e dizer: meu filho, você está pecando, você está fora dos meus caminhos, continua assim que não tem problema. Não é esse o significado de ser misericordioso. Misericordioso é aquele que, mesmo não vendo merecimento do outro, faz algo em favor dele, sem esperar nada. É isso que Deus faz por nós. Esse é o nosso Deus. E os leprosos então pediram: Senhor, tem misericórdia. E até porque o que o leproso poderia fazer por Jesus para compensar Jesus? Os leprosos eram expulsos do convívio da comunidade. Até porque, por ser uma doença transmissível pelo contato, na época sem cura, então a pessoa que pegava lepra, ela era retirada do convívio da sociedade e vivia lá num grupo de leprosos. E não era incomum que esses leprosos viviam nos lixões, ou aqueles lugares onde a população jogava restos de comida ou coisas que não usavam mais, ou até faziam propositalmente para atender essas pessoas. Então, assim, eram pessoas que não tinham posses, eles não podiam ter uma casa, eles não podiam ter uma terra, eles não podiam ter nada. O que um leproso poderia oferecer para Jesus? O que eles poderiam dizer para Jesus? Olha, venha nos curar, que em troca nós vamos te dar isso, fazer aquilo outro. Não tinha nada. Então foi na base da misericórdia. Então Deus, o nosso Deus é misericordioso. Irmãos, nós podemos buscá-lo e certos de que Ele estará ali para nos ouvir e nos socorrer. Somos gratos a Deus porque Ele é fiel à sua palavra. Versículo 14, a primeira instrução de Jesus foi dizer para aqueles leprosos que eles tinham que fazer o que estava escrito no Antigo Testamento já. O leproso, quando precisava que alguém dissesse: olha, não tem mais lepra, ele tinha que ir ao sacerdote. O sacerdote que examinava e falava: olha, acabou, não tem mais, pode voltar aqui para a família, para o convívio. É o que Jesus disse para ele lá no versículo 14: vamos lá para o sacerdote, aí está escrito, E de fato eles obedeceram e foram. Então veja, a palavra de Deus, irmãos e irmãs, ela é firme, firme fundamento, ela
verdade, e tudo aquilo que está na palavra de Deus, ela se cumpre, ela acontece. Deus é fiel à sua palavra. Deus sempre é cumpridor daquilo que Ele diz. Por isso nós podemos depender de Deus e confiar em Deus, né? A palavra dele é assim. Então, irmãos, nós podemos buscar a Deus, né, por essas razões. Agora, para ser agradecido a Deus, é preciso que haja em nós pelo menos 2 elementos. Primeiro, a humildade. O arrogante não é agradecido. O arrogante, ele entende que tudo que ele tem é graças a ele. Humilde não. Agradecer a Deus é você humildemente reconhecer que aquilo que você tem ou recebeu não partiu de você, não teve origem de você, mas de Deus. Isso é ser humilde, é abandonar a autossuficiência e reconhecer a origem divina da bênção e dar crédito a Deus. É preciso então humildade. E em segundo lugar, né, e essa humildade a gente viu aqui nos versículos 15 e 16 no samaritano, né? Porque ele voltou dando glórias a Deus e disse que no 16 ele prostrou-se com o seu rosto em terra aos pés de Jesus, dando graças. Essa atitude de prostrar-se, né? Uma atitude de quebrantamento, de humildade. Ele prostrou-se e estão mostrando a sua humildade. E também, irmãos e irmãs, como já falamos aqui, tem que ter fé. Versículo 19, o próprio Jesus reconhece a fé daquele homem. Aliás, esse é o principal requisito. Só a fé dá à pessoa a capacidade de se transcender a Deus para lhe atribuir gratidão, mérito e reconhecimento. Fé. É pela fé que nós cremos em milagres, é pela fé que nós cremos na soberania divina, abençoando constantemente as nossas vidas. Como diz o hino 63, chuvas de bênçãos, né? É o exercício da fé. Então, irmãos e irmãs, vamos exercitar a fé, humildade, dar graças a Deus. E certamente isso vai trazer grandes benefícios à nossa vida. Deus vai derramar mais bênçãos ainda àquele povo que é agradecido a Ele.